Nessa aula a gente vai aprender a calcular, vou fazer um relatóriozinho aqui de uma empresa, de uma loja de automóveis, onde eu tenho aqui, vamos dar uma olhada aqui na planilha relatório aqui, onde eu vou descobrir qual o valor da maior venda. Então nessa coluna aqui a gente vai procurar qual que é o valor da maior venda. A planilhazinha é um pouquinho maior, deixa eu tirar aqui as nossas guias. Então dentro dessa faixa aqui do valor de venda, a gente vai buscar qual é o maior valor, qual é o menor valor e qual é a média dos valores dos carros que foram vendidos. Ainda no relatório, eu preciso saber o total de vendedores que eu tenho. Então ele vai fazer uma contagem para saber quantos vendedores tem. Lembrando que essa planilha ela é enxuta, ela é pequenininha. Mas quando você for trabalhar, você vai pegar planilhas com mais de 50 mil linhas, 70 mil linhas. Então para fazer essa contagem manualmente, de repente aqui tem algumas células sem nomes, então não existe o vendedor. Então você não pode se guiar por esses números aqui na lateral. Ele tem que contar somente onde tem valores, onde tem nomes escritos. Quantos não efetuaram vendas, ou seja, quantos vendedores não venderam nada esse mês. Então ele vai fazer uma busca aqui, vai ver qual que está em branco e vai fazer a contagem de quantos não contaram. Depois a gente vai pagar alguns outros valores e esse relatório ele tem que estar atualizando aqui. E é lógico que se eu tenho um total de vendedores, uma quantidade X não efetuou, eu vou ter já o valor aqui dos que efetuaram vendas. Então eu posso fazer tanto um cálculo de menos ou fazer um outro tipo de contagem. E aí tem as metas, né? Eu tenho aqui uma meta no valor de 130 mil e tem um valor do prêmio. E aqui no relatório eu vou falar quem é que ganhou o prêmio. Quem é que ganhou o prêmio? Quem tiver em primeiro lugar. Então a gente vai criar aqui um ranking, onde ele vai ver o valor da venda da pessoa e vai me trazer em que colocação que ele está, isso automaticamente. O valor do prêmio que essa pessoa ganha, então se tiver mais de uma pessoa em primeiro lugar, automaticamente ele vai pegar esse valor de 50 mil reais e vai dividir entre as pessoas que estão na primeira colocação. Depois a gente vai colocar um conceito, ou seja, se esse vendedor é excelente, se ele é ótimo, se ele é bom, se ele precisa melhorar, se ele precisa ser mandado embora. E mesmo assim, vamos supor aqui que eu tenho um vendedor que vendeu aqui, ó, 150 mil. Então ele entra como primeiro lugar, um exemplo, tá? Só que eu tenho um outro vendedor aqui que deve ter vendido, ó, 150 mil também. Então o primeiro já vai ser dividido. E se eu tiver algum vendedor aqui que vendeu 132 mil, ele bateu a meta, só que ele não está em primeiro. Então a gente vai criar aqui uma lista de prêmios extras para aqueles que bateram a meta, mas não estão lá em primeiro lugar. E ainda, deixa eu apagar os valores aqui. Ainda lá no relatório, a gente vai saber o total de vendedores que venderam carros usados. Então ele vai buscar aqui para mim quantos são os usados, quantos são ganhadores do prêmio. Então se tiver alguém que ganhou o prêmio, se vendeu muita coisa, ele vai me apontar aqui quantos são, a média de vendas de carros usados e a média de vendas dos não ganhadores. E a mesma coisa para o 0 km. E a mesma coisa para aqueles que vendem para deficientes físicos, né? Com isenções de impostos. Então vamos lá para a nossa planilha vendas. Vamos deixar aqui selecionado. E vamos começar o nosso relatório com as funções mais simples. Então vamos lá. Aqui em relatório, uma função simples. Então, por enquanto, eu não vou precisar aqui das nossas guias aparecendo, eu simplesmente ocultei elas. Então, um duplo clique em cima da guia página inicial, ela trava, 2 cliques, ela oculta. Ou você pode vir aqui por esse botãozinho do lado.
Então vamos buscar aqui na planilha vendas qual é o maior valor nesse intervalo aqui, ó. Então vamos lá. Relatório. Aqui dentro eu digito igual máximo, aperto a tecla Tab, vou lá, igual máximo, vou lá na planilha vendas e seleciono o intervalo onde estão os valores. Fecho parênteses. Tenho a minha função aqui, ó, igual máximo, lá na planilha vendas, no intervalo entre o C3 e o C22, que é isso aqui, ó. E dou um Enter para confirmar. O maior valor que encontrado naquele intervalo é 150 mil. Para encontrar o menor valor, igual mínimo, com um acento no primeiro I. Então vai ter aí um mínimo e um mínimo A. A gente vai ver durante o treinamento a diferença dessas duas. Aperto o Tab. O intervalo está onde? Lá na planilha vendas. Percebe que na sua função, que ele já marca para você que é para procurar na planilha vendas. E seleciona o intervalo. Então ele vai localizar nesse intervalo qual é o valor mínimo encontrado. Fechou o parênteses. Não clica de novo lá no relatório, tá? Você fechou aqui a sua função, você já dá um Enter. Pronto, te trouxe o valor mínimo. Igual, vamos calcular a média. Igual, média, tem várias aqui, ó. O que interessa pra gente, por enquanto, é o média. Aperto o Tab. Vamos lá na planilha vendas. Seleciona o intervalo. Por que eu falei que não é para clicar de novo lá na planilha vendas, né, relatório? Porque olha só a sua função. Quando você clica em relatório, ele já muda para você o endereço. Então ela vai dar erro. Então é lá em vendas, ó. Em vendas, já selecionou o intervalo, fecha o parênteses e dá um Enter. A média de valores naquele intervalo é de R$ 107.108,95 centavos. Tudo bem. São funções aí que a gente já viu e a gente está colocando aqui no nosso relatório. Vamos voltar lá para a planilha vendas e vamos dar uma olhada aqui agora. Eu preciso colocar aqui um ranking. Quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em décimo, ou seja, de acordo com a quantidade de vendas que tem aqui. E de acordo com os valores que tem aqui. Então, para eu colocar aqui em qual ordem ele está, em equivalência aos outros valores, a gente usa uma função chamada ordem.eq. Então, a função a ser usada aqui é igual ordem.eq, aperto o Tab, o número de referência é esse. Conforme eu for puxando pela alça de preenchimento aqui para baixo, esse número tem que ir caindo. Então, a gente não precisa congelar esse intervalo. Essa referência. Ponto e vírgula. E a referência que ele vai ter que buscar é esse intervalo aqui. Já esse intervalo, ele é fixo. Então, quando eu puxar pela alça de preenchimento, aqui tem que atualizar. E o C4, em relação a esse intervalo? E o C5 em relação a esse intervalo. Então, esse intervalo aqui, eu preciso congelar ele. Então, aperto o F4. E aí eu fecho parênteses e dou um Enter. Está em nono. Seleciono, dou um duplo clique. Lá, ele preencheu para todos. Então, esse valor aqui está em nono. Esse aqui está em 19º. Olha lá, a relação dele. Aqui embaixo eu tenho um em primeiro. Aqui eu também tenho um em primeiro. Por quê? 150 mil e 150 mil. Aqui ele coloca a mensagem de não disponível, porque que eu não tenho valor nenhum. Se eu colocar um 0 e dar um Enter, ele me fala que está lá em 20º. Só que para a gente não é interessante isso.
É interessante a gente resolver aqui para não aparecer esse não disponível, e a gente vai arrumar isso depois. Tudo bem? Então a gente já descobriu em qual posição está cada valor de venda. Agora a gente vai lá para a planilha relatórios e vamos ver o que ele está pedindo aqui. Ó. Precisa saber o total de vendedores. Então eu preciso contar quantos nomes aparecem nesse intervalo aqui. Ó. Então vamos lá. Em relatórios. Aqui eu vou usar a função igual conte.valores. O que o conte.valores faz? Ele calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. E é isso que a gente quer. A gente quer calcular o número de células que estão preenchidas. Então, a função que a gente vai usar é essa. Conte.valores. Aperto o Tab para selecionar ela. Vamos lá na planilha vendas. E vamos selecionar, tá vendo aqui ó, na barra de fórmulas? Vamos selecionar o intervalo onde estão os nomes dos funcionários. Não pega a legenda aqui em cima, não. Pega só onde tem os nomes dos funcionários, dos vendedores. Fecha parênteses. Fechou parênteses. Dá um Enter. Ele está me falando que eu tenho 20 funcionários. Então aqui, né, tá me apontando 22. Mas eu tiro esses dois aqui de cima, exatamente 20 células preenchidas, então 20 vendedores. Funcionou. Agora ele está me perguntando aqui quantos não efetuaram as vendas. Então eu preciso fazer uma contagem onde não existe algum valor preenchido. Então, como base, eu tenho essa coluna aqui, ó. Porque aí eu tenho essa célula que não tem nenhum valor. Então, essa célula que está em branco, não tem valor nenhum digitado. Ela me fala que não houve venda. Então, se de repente eu tenho aqui mais de uma espalhada na minha planilha, ele vai fazer a contagem. Ó. Existe uma pessoa que não vendeu, 2 pessoas que não venderam, 50 pessoas não conseguiram fazer venda. Ele faz essa contagem automaticamente para a gente e já vai deixando atualizado aqui o relatório. Então aqui na planilha relatório, nós vamos contar igual conte, ou seja, contar vazio. Que faz o quê? Ele conta o número, trazer para cá. Ó. Ele faz o quê? Conta o número de células vazias em um intervalo de células vazias especificadas. Então, a função que a gente precisa usar é o contar vazio. Aperto Tab. Onde está o intervalo? O intervalo está lá na planilha vendas. E a gente vai usar como base esse intervalo aqui. Ó. Então, contar vazio lá na planilha vendas, que é essa planilha que a gente está, nesse intervalo de células. Fecho parênteses e dou um Enter. Tem que dar 1. Apareceu o número 1. Se porventura você apagar qualquer valor aqui, ele tem que atualizar lá o relatório para 2. 2 pessoas não fizeram vendas. Atualizou. Então, está funcionando o nosso relatório. Agora, vamos lá em relatório. Vamos ver o que ele está pedindo. Eu preciso saber quantos efetuaram a venda. Ou seja, se eu tenho um total de 20 vendedores, um não efetuou venda, é lógico, se eu fizer uma conta de menos aqui, é bem simples. 19 pessoas efetuaram vendas. Só que a gente está aprendendo funções, então vamos usar uma função aqui para ele fazer essa contagem para a gente. Igual conte, e a gente vai usar aqui ó, o conte.num.
que faz o cálculo, né, de números que tem dentro das células, ou seja, quantas células estão preenchidas com algum valor. Então, o conte.num atende o que a gente está precisando aí. Aperta o Tab, vai lá na planilha Vendas e seleciona o mesmo intervalo de vendas. Agora, ao invés de contar quantas estão vazias, ele vai contar quantas tem algum número digitado. Só fechar o parênteses e dar um Enter. 19. E agora, eu preciso saber quantos ganharam um prêmio. Então, eu estipulei uma meta de 130 mil, meta, e o valor de um prêmio para quem estiver em primeiro lugar. Então, aqui eu vou precisar fazer uma contagem para saber quantas vezes aparece o número 1. Então, a gente vai pedir para o Excel contar se aqui dentro aparece o número 1. Então, vamos lá no relatório. Então, quantos são ganhadores do prêmio? Excel. Vou dar um zoom aqui para vocês verem a colinha. Igual conte.c. O que o conte.c faz? Vou trazer para cá, para vocês enxergarem melhor. Ele calcula o número de células não vazias, ou seja, que tem alguma coisa digitado em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, nós vamos impor uma condição para ele fazer essa contagem para a gente. Então, conte.c, ela já está marcada em azul, então já está selecionada. Aperta a tecla Tab. Qual que é o intervalo que ele precisa fazer a contagem? O intervalo está lá em vendas. Nesse intervalo aqui. Está aqui em cima. Ó. Então, conte.c. Nesse intervalo que a gente acabou de selecionar, a gente joga um ponto e vírgula. E agora ele me fala qual que é o critério para eu fazer a contagem. O critério é se a colocação dele está em número 1. Então, a gente coloca o número 1 como critério e fecha o parênteses. Quando eu der um Enter, ele me fala que 2 pessoas está em número 1 aqui. Ó. Então, se eu colocar aqui qualquer pessoa com 150 mil também, 1, 2, 3. Agora eu tenho aqui 3 pessoas com o número 1. Ele vai atualizar aqui no relatório para mim e vai falar, ó, 3 pessoas são ganhadoras do prêmio. E percebe que ele atualizou toda a lista de colocação. Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer. Toda a colocação aqui ele atualiza automático para a gente. Após fazer essa parte do relatório, então a primeira partezinha do relatório já está pronta. Agora a gente precisa fazer o que aqui ao lado? Então a mesma fórmula que vai ser usada nessa célula vai ser usada nessa e nessa de baixo, mudando somente os critérios, que é 0 km e isenções e usados. Então o que a gente vai fazer nessa célula aqui em cima, a gente vai exercitar nessa e exercitar nessa. O que a gente vai fazer nessa, a gente exercita nessa e nessa, para fixar o entendimento. Então vamos lá. Então eu preciso agora saber qual é a quantidade de vendedores que eu tenho no setor de usados. Então aqui ele vai fazer uma contagem para mim de quantas pessoas vendem carros usados na minha loja. Está lá no setor de usados. Deixa eu conferir se eu não pulei nenhum. Vamos deixar aqui em amarelo para facilitar a visualização. Esse aqui eu já posso tirar, porque a gente já entendeu lá no exercício. Então aqui, ó, a olho nu aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso, não pulei nenhum. Então, usados, ele tem que me mostrar essa quantidade aqui. Então eu poderia fazer aqui, ó, para não correr esse risco de ficar contando e poder correr o risco, eu posso jogar aqui uma formatação condicional. Aqui, ó.
Seleciono o intervalo, página inicial, formatação condicional, nova regra. E aqui eu quero que as fórmulas que contenham a palavra igual a usado, que é só para a gente usado, ou usados no plural. Formatar. Deixo o preenchimento aqui em amarelo, facilita a visualização e a gente sabe que ele não vai pular nenhum. Então ele vai fazer essa contagem pra gente aqui. Pronto, está em amarelinho usando a formatação condicional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então aqui a gente usa a função conte.c, ou seja, só vai contar se encontrar a palavra usados. Vamos lá. Igual conte.c, olha aqui, ó, o resuminho do que faz a função. Conte.c está selecionada, aperta a tecla Tab. Onde está o intervalo que é para ele fazer a busca, a contagem? Tá aqui, ó, em vendas, nesse intervalo. Pego todos os nomes aqui, ó, nesse intervalo. Ponto e vírgula. E qual que é o critério? Qual que é o critério da contagem? Qual que é o critério que ele tem que usar para fazer a contagem? Usados. Aí eu coloco entre aspas dupla a palavra usados. E fecho aspas e fecho parênteses. E vou dar um Enter. Assim que eu der um Enter, lá ele vai ter que me retornar o valor 8. Dá um Enter. Retornou 8. Vamos fazer aqui para o 0 km e vamos fazer aqui para o isenções. Então, mesma coisa. Eu quero fazer uma contagem aqui, ó. Igual conte.c. Então, só vai contar se, aperta Tab ali para selecionar a função. Só vai contar se naquele intervalo do departamento ponto e vírgula, o critério for, qual que é o critério? Como eu coloquei o ponto e vírgula, eu posso voltar aqui em relatório e selecionar aqui, ó, 0 km, for igual a essa palavra. Uma outra maneira de você estar fazendo o exercício aí. Fecho parênteses e dou um Enter. 7. Vamos ver se é 7. Vamos mudar aqui a formatação condicional para ele deixar em amarelinho só o 0 km, para a gente tirar a prova real. Então, gerenciar regras, editar regra, ao invés de usados, a gente coloca 0 km, 0 km. Ok, aplicar, ok. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Funcionou. Então, a fórmula ela é bem funcional. Aqui em cima, a gente usou a função conte.c, selecionou lá o intervalo na planilha vendas de B3 a B22 e colocamos entre aspas a palavra usados. Uma maneira de estar fazendo o exercício. Aí a gente pode melhorar isso. Fazer a mesma função, conte.c, selecionar o intervalo lá na planilha vendas de B3 a B22, mas falar aqui, ao invés de eu colocar entre aspas a palavra 0 km, eu posso apontar onde tem a célula com a legenda. Uma maneira também de você deixar a sua função mais eficiente. E a gente tem uma terceira maneira de fazer a mesma função para que a sua fórmula fique mais bonita, mais interessante até de ser lida. Como que a gente pode fazer isso aqui? Ó? Eu posso nomear aquele intervalo. Ó. Esse intervalo aqui de departamento, eu vou selecionar aqui. Ó. Eu vou tirar a formatação condicional, limpar regras da planilha inteira. Pronto.
eu vou selecionar esse intervalo aqui, ó, departamento. Daqui até aqui embaixo, ó. Selecionei esse intervalo. E eu vou aqui na caixa de nome, e dou um nome para ele de departamento, ó. Tudo em minúsculo. Departamento. E dou um Enter. Pronto, eu nomeei esse intervalo do B3 até o B22, agora ele se chama departamento. Isso facilita até na hora de você montar as suas fórmulas. Olha lá em relatório. Relatório, a gente vai fazer o isenções agora. Olha que interessante. Igual conte.c, aperto Tab. É para contar o quê? O que está lá no intervalo departamento. Então eu não preciso mais ir lá na planilha vendas e selecionar um intervalo. Eu falo que está lá no intervalo departamento. Tá vendo que eu digitei o inicial aqui, ó? Ele já aparece aqui. Selecionei ele, aperto Tab. Então, conte-se lá em departamento, ponto e vírgula, e seleciono isenções. E fecho parênteses. Olha, uma terceira maneira de fazer a mesma função. Ela ficou até mais clean, ficou até mais bonitinha. Então aqui a gente tem as três maneiras de fazer a mesma função, a mesma fórmula. E a de baixo ali eu acho mais interessante, porque você aponta onde está a sua célula de referência sem precisar ficar passeando entre as planilhas. Então você vê aí qual das três você se sente mais confortável para trabalhar, mas é a mesma coisa, fez a mesma contagem. Vamos ver se são 5, vamos tirar a prova real. Seleciona aqui o intervalo e joga uma formatação condicional só para ele mudar a cor. É igual a isenções, formatar em amarelo, só para chamar um pouquinho mais a atenção. 1, 2, 3, 4, 5. No relatório, ele apontou 5. Então, as nossas contagens de total de vendedores por departamento está funcionando. Será que realmente está funcionando? Está em dúvida ainda? Ah, eu acho que não está certo, eu não tenho certeza. Faz a soma, ó. Igual esse mais esse mais esse. E dá um Enter. 20. Qual o total meu de vendedores? 20. Então, pode ficar tranquilo que o seu relatório está funcionando. Agora vamos aqui, ó, descobrir se temos algum ganhador no setor de usados. Então a gente acabou de usar a função conte.c, que ele fez a contagem com um critério. Agora eu preciso saber quantos vendedores do departamento usados são ganhadores do prêmio, quantos tem o número 1. Então a gente vai usar a função parecida. A gente vai usar a função conte.ces no plural. O que ele faz? Ele conta o número de células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios. Então a gente consegue colocar aí mais de um critério para ele fazer a busca. Então, conte.c selecionado, aperta a tecla Tab. Aí eu preciso ir lá na planilha vendas e selecionar um intervalo de critério. Onde está o intervalo que eu vou usar como critério número 1? Então, lá na planilha vendas, eu vou selecionar departamento. Lembra que ela já está nomeada? Não precisaria nem vir aqui. É só para você ter o visual do que você está fazendo. Então, nesse intervalo aqui de vendas do departamento,
vendo que ele já colocou até para mim o nome. Então, lá em departamento, do B3 ao 22, ponto e vírgula. Primeira coisa, eu selecionei o intervalo do critério. Agora, qual que é o critério número 1? Lá em relatório. Se você encontra a palavra usados. Então, ao invés de clicar aqui em relatório, em D1, eu poderia colocar entre aspas, usados. Daria no mesmo, usados. Certo? A mesma coisa. Então, a gente aponta aqui para facilitar a leitura da nossa função. Ponto e vírgula. E aí ele me fala onde está o intervalo do critério 2. Qual que é o intervalo do critério 2? Eu quero saber quem que é ganhador. Então, lá em vendas, eu seleciono aqui, ó, aqui na planilha vendas, eu seleciono esse intervalo, a colocação. Eu quero saber quem que é ganhador. Então, esse é o intervalo do critério número 2. Ponto e vírgula. Qual que é o critério número 2? Se ele está em primeiro. Então, coloco o número 1. E fecho o parênteses. E dou um Enter. Eu não tenho nenhum ganhador no setor de usados. O ganhador não é o número 1 aqui na posição? Número 1 na posição aqui, ó, ele é isenções. E o outro número 1 é 0 km. Então, o relatório está tranquilo. Vamos tirar a formatação condicional. Não interessa para a gente mais agora aquilo ali. Vamos fazer o próximo. Mesma coisa aqui, ó. Quantos ganhadores estão no departamento 0 km? A gente já sabe que é 1. Vamos fazer o Excel fazer essa busca para a gente. Então, igual conte.cs, porque são dois critérios. Eu preciso saber se ele está no departamento 0 km e se ele está na posição número 1. Conte.cs. Onde está o intervalo do critério número 1? Está lá na coluna departamento, no intervalo departamento. Então, departamento. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? Número 1. Departamento 0 km. Ponto e vírgula. Onde está o intervalo do critério 2? Como eu não nomeei, eu preciso ir lá buscar. Lá em vendas. Aqui em colocação, eu poderia ter selecionado ele nomeado para colocação e já usar lá na fórmula. A gente faz isso no terceiro. Ponto e vírgula. Qual que é o critério que ele tem que buscar aqui dentro? Número 1. Então a gente coloca o número 1 e fecha parênteses. Como resultado, ele tem que te trazer 1, porque em 0 km eu tenho um vendedor em primeiro lugar. Dá um Enter. Ele vai atualizar aqui para número 1. Vamos lá renomear para fazer esse terceiro, usando as referências para deixar a nossa função mais bonitinha. Então eu seleciono o intervalo onde tem os valores aqui da colocação. Eu seleciono esse intervalo aqui, ó. Aí eu venho aqui na caixa de nome, e vou colocar o nome ali para ele, ó. Tudo em minúsculo, colocar, e eu não uso cedilha e nem o til. Então vai ficar colocar cal. E dá um Enter. Boa prática, tá, pessoal? Não é uma regra, é uma boa prática para não acontecer nenhum tipo de erro na montagem de fórmulas lá na frente. Então eu nomeei esse intervalo aqui para colocação. Vamos lá em relatório. Vamos montar aqui agora para saber quem são os ganhadores no departamento isenções. Então a função ela vai ficar mais fácil de ser montada agora. Igual conte.cs, aperta o Tab. O intervalo do critério 1. Qual que é o intervalo? Onde está o intervalo do critério 1? Está lá em departamento. Qual que é o critério número 1? Ponto e vírgula. Qual que é o critério número 1? Se ele encontra a palavra isenções. Então, se ele encontrar essa palavra naquele intervalo departamento, ele vai fazer uma contagem para mim. Ponto e vírgula.
Onde está o intervalo do critério número 2? Tá lá em colocação. Coloca cal. Aperta o Tab. Ponto e vírgula. E qual que tem que ser a colocação dele? Número 1. Fecho parênteses. E dou um Enter. Olha como ficou menor a minha função e como ela ficou mais fácil de ser montada. Então, a gente começou lá em cima, ó, fez de uma maneira aqui, bem extensa, mais complicada até de ler. Aqui embaixo a gente usou só um intervalo que estava nomeado, já deu uma melhoradinha. E aqui embaixo já ficou muito mais fácil a leitura. Tudo bem? Então você vai criando aí a sua maneira de trabalhar, achando qual é a maneira mais fácil, até para uma leitura e uma possível correção. Agora vamos calcular aqui a média de vendas no departamento de usados. Então, igual média C, que faz o quê? Descobre a média aritmética das células, que a gente vai especificar, por uma condição ou critério. Então, média C, aperta o Tab. Qual é o intervalo que ele tem que buscar? Vamos lá. Lá em vendas, ele vai buscar para mim esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo, que é o departamento. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? Qual que é o critério? Lá em relatório, o critério é se ele está escrito usados. Departamento de usados. Ponto e vírgula. E qual que é o intervalo que ele vai buscar os valores para calcular a média? Lá em vendas, os valores das vendas, que estão aqui, ó, nesse intervalo. Nesse intervalo. E dá um Enter. Fecha parênteses. E dá um Enter. A média de vendas, 101 mil. Mesma coisa aqui embaixo. Igual média C. Então vai calcular a média se lá no intervalo departamento, onde tem os nomes dos departamentos, ponto e vírgula, o critério for esse aqui. Se ele encontrar essa palavra naquela lista. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo da média? O intervalo da média está lá em vendas. Esse intervalo aqui, ó, que a gente não nomeou, então a gente precisa ir buscar na unha. Fecha parênteses e dou um Enter. Fiz a busca. Calculou a média pra gente. Se eu quiser nomear esse intervalo aqui de valor da venda, eu seleciono os valores, venho aqui na caixa de nome, coloco lá, ó, tudo em minúsculo, valor, underline, da underline, venda, porque você não consegue dar espaço no nome, tá? Dá um Enter. Então aqui a gente tem 3 intervalos já nomeados. O colocação, o departamento e o valor da venda. Ele coloca em ordem alfabética aqui para vocês. Vamos lá ver como é que vai ficar o nosso terceiro cálculo de média aqui, ó. Então, o que eu preciso fazer? Igual média C. Se lá no intervalo do departamento você encontrar, ponto e vírgula, a palavra isenções, ponto e vírgula, você busca lá o valor da venda e calcula para a minha média. Olha que bonita que fica a sua função. Fica muito mais fácil a montagem porque você vai conversando com o Excel. Dá um Enter. Já calculou. Olha lá, a diferença as diferentes maneiras de você calcular o seu relatório. E aqui embaixo ela fica mais fácil a leitura. Eu gosto de trabalhar assim, mas você vai determinando a maneira que você quer trabalhar. E agora aqui, ó, eu preciso saber a média de vendas dos não ganhadores, ou seja,
o que é diferente de 1. Ele tem que buscar aqui para mim fazer uma média de todos esses valores, né, por departamento, desde que aqui em colocação seja diferente de 1. Eu quero saber a média dos não ganhadores por departamento. Então é mais de um critério. Então aqui agora a gente usa, vamos lá, aqui a gente usa a função média CES no plural para fazer essa busca. Olha lá, igual média CES, que são 2 critérios. Aí o intervalo da média, ou seja, o intervalo que ele tem que buscar os valores. Tá onde? Lá em valor da venda. Certo? Então vamos buscar lá para vocês irem entendendo aqui e deixar essa para o final. Então o intervalo está aqui, ó. Intervalo para calcular a média. Vendas são esses valores. Ponto e vírgula. Qual que é o intervalo do critério número 1? Primeiro eu quero saber do departamento. Então o intervalo do critério número 1, ele está nessa coluna aqui, ó. A colinha eu vou deixar aqui em cima para vocês irem acompanhando, ó. Então o intervalo do critério número 1, ele está aqui, ó. Primeiro eu quero saber por departamento, ponto e vírgula, no critério 1, usados, ponto e vírgula. Onde está o intervalo do critério 2? Eu quero saber a média dos não ganhadores. Então ele está lá, ó, em vendas, a colocação. Se a colocação do camarada aqui, certo? Ponto e vírgula. Qual que é o critério número 2? Diferente de 1. Então eu coloco entre aspas dupla o sinal de diferente, que é o sinal de menor que e maior que, e o número 1. E fecho aspas dupla. E fecho parênteses. Então a função está falando o quê? Vai lá em valor da venda, né, para calcular a média, desde que o departamento seja igual ao usados e a colocação dele seja diferente de 1. E dá um Enter. Ele faz o cálculo para você. Vamos fazer de novo aqui, ó. Igual média CES. Onde está o intervalo para buscar os valores para calcular a média? Vendas. Valor de vendas. Já está nomeado. Ponto e vírgula. Qual que é o primeiro critério? O departamento. Então, seleciona aqui os departamentos, que é o intervalo. Ponto e vírgula. Qual que é o critério número 1? Ele tem que procurar aqui para mim 0 km. Ponto e vírgula. Onde está o intervalo do segundo critério? É o dos não ganhadores. Então tem que ir lá em vendas, colocação, e tem que ser o quê? Ponto e vírgula. Qual que é o critério? Diferente de 1. Entre aspas dupla, eu coloco o sinal de menor que e maior que significa diferente de 1. Fecho aspas dupla e fecho parênteses. E dou um Enter. Ele já faz o cálculo para a gente. Mesma coisa aqui em isenções. Igual média CES. Intervalo da média é o valor da venda. Ponto e vírgula. Intervalo do critério número 1 é o departamento. Ponto e vírgula. O critério número 1, então, é para procurar isenções. Ponto e vírgula. Intervalo do critério 2, colocação. Colocação. Ponto e vírgula. Qual que é o critério número 2? Entre aspas dupla. Diferente de 1. Fecho aspas dupla e fecho parênteses. E dou um Enter. Prontinho. Nosso relatório está pronto.
todas as funções usadas estão aqui. Abrir mais um pouquinho. Então, nessa aula, você fez um relatório buscando os maiores, menores e as médias de vendas, o total de números de vendedores, os que não efetuaram vendas, o que efetuaram, e um relatóriozinho mais detalhado aqui do lado usando essas funções. Ctrl Shift e o acento. Tem aí os valores. E eu espero você na próxima aula.